a empresa estará oportunizando um nível de socialização entre pessoas com deficiência, entre pessoas sem qualquer deficiência e também uma interação dessas forças com a sua clientela, o seu mercado. Como é que eu vejo a possibilidade de aprimoramento dessas relações entre o empregador e a mão de obra de pessoas com deficiência? Eu acho que deve-se investir vigorosamente na qualificação das pessoas com deficiência. Apenas por essa via, apenas sob essa ótica, a pessoa com deficiência vai se tornar um profissional competitivo. Não é apenas uma ação isolada, num ato, num gesto de generosidade dessa ou daquela empresa que vai modificar o atual quadro de ociosidade da mão de obra de pessoas com deficiência. Isso passa por uma mudança de cultura, pela transformação da convicção de boa parte dos empregadores de que as pessoas com deficiência não têm capacidade laboral. Esse é um conceito equivocado que foi colocado na cabeça das pessoas há muito tempo e que até hoje vigora como verdadeiro. Nós deficientes precisamos vencer, quebrar esse paradigma e nos tornarmos pessoas com qualificação suficiente para competir entre pessoas com e sem deficiência. O empregador, ele precisa compreender que uma deficiência traz, com certeza, algum tipo de limitação ao profissional, mas apenas no âmbito da própria deficiência, apenas no raio de ação onde a deficiência interfere no desempenho daquele profissional. Uma pessoa com deficiência auditiva, ela pode desempenhar a grande maioria das funções de um profissional sem deficiência, exceto aquelas atividades em que a audição seja indispensável. E muitas vezes o empregador começa a se prender a detalhes do tipo, como é que ele vai compreender as ordens que vão ser repassadas pelo gerente? Como é que ele vai saber o momento em que a sirene da indústria vai tocar para ele entrar ou interromper a sua atividade? Como é que ele vai responder a algum cliente que venha a solicitá-lo? Então, são indagações que precisam ser sanadas no firme propósito de fazê-lo compreender que a sua deficiência não é impeditiva do desempenho da sua atividade profissional, e sim que ele, empregando aquele profissional, ele pode obter do mesmo um desempenho bem superior até às pessoas que têm uma audição normal. Imaginem um profissional de uma área onde se exija um grau de concentração muito elevado. Um profissional com uma deficiência auditiva ou uma deficiência total, né, no caso a surdez, imagina um profissional surdo no desempenho de uma atividade que exija uma concentração num nível superior. Ele estará sim em vantagem em relação às pessoas que não têm a surdez. Uma pessoa que se concentra independente do nível de ruído, se concentra independente das conversas paralelas que estejam circulando ao seu redor. Enfim, uma deficiência, ela pode se tornar não uma limitação para um profissional, mas ela pode vir a se configurar como um grande diferencial positivo na carreira desse profissional. E são essas e outras reflexões que eu quero levar para a Câmara Legislativa, quero debater com a comunidade interessada e formatar isso num processo
que venha a tornar lei e a modificar leis que hoje estão impedindo o desenvolvimento profissional das pessoas com deficiência. Eu não trago soluções mágicas, eu não tenho uma caixa de soluções mágicas para colocar para o meu eleitorado. O que eu tenho é a firme disposição de trazer questões fundamentais e expor essas questões ao debate, ao crivo da sociedade e colaborar para o processo da discussão de se obter as melhores respostas, as melhores soluções para os problemas que afligem a nossa cidade há tanto tempo. Portanto, se você está disposto a debater essas questões, se interessa por elas, ou como empregador, ou como uma pessoa que esteja tendo dificuldades na sua jornada, na sua trajetória profissional, some-se ao nosso projeto. Venha debater conosco e seja um dos atores que deve interferir nesse processo para torná-lo cada vez mais humano.